Felicidade, amigos, de hoje estarmos aqui presente. Hoje a convidada é a Ana Talavera, de São Paulo. Ela é atuante no movimento Jovem Espírita desde 2015, quando assumiu a Secretaria de Comunicação da primeira assessoria do Departamento de Mocidade da USP São Paulo, na gestão de 2015-2018. Comunicadora, palestrante, podcaster no Espiritismo Pop, co-criadora do canal Meninas Espíritas e administradora do atual canal e perfil Spirit Talks no Instagram, Facebook e YouTube. Um oi para todo mundo que está chegando. Samuel. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a reencarnação, e dentro de uma abordagem a energia afetiva que traz essa reencarnação. Favor também os amigos dizerem se o áudio está ok, se não está dando nenhum ruído, se está tudo bem. A Lívia, a Cíntia, Spirit Talks também, que é o canal da nossa amiga Ana, que vai falar nessa noite de hoje. A Laura, a Cíntia, todo mundo aqui presente. Jéssica. A Casa do Caminho, ela está fazendo essas lives, e nesse momento de pandemia é tão importante unirmos corações, estarmos cada vez mais conectados, né, através dessas mídias sociais que a espiritualidade colocou à nossa disposição, que no tempo de hoje, mais do que nunca, mesmo numa pandemia, onde nós estamos tão ainda se adaptando aos momentos difíceis, nós vemos que esse tipo de comunicação social, esse tipo de aconchego com o outro, você está aqui presente vendo uma live, assistindo, podendo interagir, como a Dila agora entrou aí. Boa noite, Dila, boa noite todo mundo. É muito importante. Lógico que quando nós voltarmos, né, graças a Deus a pandemia não é eterna, a gente vai voltar com toda a força. E hoje mesmo, na reunião do CRE, que é o Conselho Regional Espírita, nós estamos falando que os bons aprendizados que nós tivemos aqui na pandemia, ele vai ficar. Então, assim, mesmo nós temos a palestra física, né, lá hoje na casa, quando estiver na casa espírita, nós vamos tentar continuarmos a transmitir também via online, porque várias pessoas que talvez uma camada esteja no hospital ou que esteja em outra cidade, ela pode participar ativamente, né, assistindo, comentando e se sentindo ainda mais presente e ainda mais conectado com a casa espírita. E cada luz que é lançada, né, na nossa vida espiritual é uma luz que vem somente a crescer, somente a tentarmos nos trazer cada vez mais para dentro desse movimento tão bonito que é o movimento espírita. Só um momento que nosso amigo já deve estar conectando.
Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem, querido? Deu certo. Muito bem. Deu, graças a Deus. Seja muito bem-vinda à Casa do Caminho. Hoje é online, né? Mas nós estamos cada vez mais unidos nas casas. E isso demonstra também a forma, né, que essas mídias sociais, você que está com o Spirit Talks aí, em várias plataformas, né, digitais, e é importante o tanto que essas mídias têm nos ajudado nesse momento difícil que temos passado, né? Muito bem, é isso mesmo. E eu quero agradecer você, querido. Eu anotei aqui os nomes de vocês, que são muitas pessoas. Tem você, Douglas, tem também o Augusto, todo o time aí da Casa do Caminho. Então, para mim é uma super alegria estar aqui essa noite, que tá um calor aqui em São Paulo, que eu não consigo nem descrever. Eu tô com um ventilador aqui ligado no quarto. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo certo, que eu deixei ele ligado Tá aqui porque não, certinho. tá, porque não tem condição. Então, eu fico muito feliz de falar com vocês. Vocês são de Minas Gerais, né? Sim, Minas, patrocínio, região do café, Triângulo Mineiro, muito, muito bom aqui. Gostoso. Pão de queijo. Gostoso, Pão de sei. queijo, Doce de cafezinho, leite. leite. Eu que gosto de comer demais, eu me esbaldo na comida mineira. Quem não, né? Quem não? Muito bem. Eu vou fazer uma prece inicial, para uma abertura para nós iniciarmos a palestra. Uhum. Que a espiritualidade amiga possa hoje se fazer presente, levando ao coração de cada um que esteja nos seus lares toda a energia fluídica necessária que estejam necessitando nessa noite, para que possam, através dos ensinos hoje da nossa irmã Ana Talavera, que lá de São Paulo se conectou aqui conosco em Minas, para trazer uma luz ainda maior nas nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Fique à vontade, amiga, para trazer o tema de hoje, que é Uhum. reencarnação, né? Isso. Aliás, esse tema, eu falei com o Augusto e ele deu algumas opções de temas, e aí eu bati o olho. Eu falei, meu Deus, que tema interessante. E tinha tudo a ver com o que eu venho falando já há um tempo nas postagens do Spirit Talks. Então, para quem está aqui entrando pela primeira vez, a gente vai falar sobre reencarnação e energias afetivas. E, Douglas, se você quiser colocar o título do tema e fixar, pode ser bacana também para as pessoas que forem Uhum. entrando, né? Então, enquanto o Douglas faz isso, para quem estiver já aqui O com a título gente. não vai ter jeito de colocar, porque hoje Hum, mas o Augusto tentou colocar algumas hum, em cima e não estava fixando. Ele está ah, achando, aí tá. depois nós vamos ter que ver como que nós vamos fixar. Não, Mas sem aí problemas. todo momento nós vamos repetindo Tá. aqui o tema. Não, então tranquilo. Não, a gente vai falando quem for entrando. Bom, esse tema para mim, ele vem muito à mente quando eu olhei para ele sobre esse potencial que a gente tem de se relacionar uns com os outros, porque a energia afetiva, ela vem de quando a gente traz à luz da doutrina espírita essa relação das trajetórias espirituais que a gente vem trazendo, das relações que a gente tem uns com os outros. Kardec, muito sábio, né? Eu vi esses dias e relembrei que na página, na parte que está ali no Livro dos Espíritos, ele coloca as leis morais e coloca a lei de sociedade antes da lei do progresso. E não é à toa, porque a gente só vai evoluir se for em sociedade também, né? Não adianta a gente fazer a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, se a gente não se compreender como parte de um todo, como parte de um processo evolutivo que também permeia as pessoas ao nosso redor. Então a gente precisa fazer esse olhar de compreender a reencarnação e aqui a nossa vida de agora, né, a nossa encarnação dessa vida, com um olhar maior, que a Joana de Ângeles traz muito. Eu gosto muito desse livro dela, é bem profundo. Eu preciso ler 10 vezes, pelo menos, para entender um pouquinho, que é O Amor Imbatível Amor. É um livro lindo da Joana de Ângeles e ela traz um tema, um conceito, na verdade, que é o amor cósmico, a consciência cósmica. E para a gente. Seria estilo um amor ágape também, né? Um amor. Exato, Eu vi essa exatamente. parte. É lindo esse trecho porque quando ela fala sobre essa consciência cósmica, até a gente chegar a essa consciência cósmica, vai aí várias encarnações.
Mas para a gente falar aqui desse tema dessa live, Douglas, eu queria trazer um pouco sobre essa vivência, até no dia a dia que a gente tem, sobre a primeira responsabilidade que a gente deve ter dessa energia afetiva, que são as nossas próprias emoções. Quando a gente fala sobre energia, a gente até tem que tomar um pouco de cuidado, porque a ciência já nos coloca e nos mostra que dá para a gente condensar e compreender a matéria. A gente consegue compreender energia, né? A gente consegue pesar e mensurar algumas coisas nesse sentido, hoje já pela física atual, pela ciência. Só que quando a gente fala sobre emoções e sobre energia afetiva, daquilo que nós sentimos, daquilo que a gente se coloca e de alguma forma se afeta ao nosso redor, a gente precisa lembrar que somos responsáveis por ela. Só que aí eu te pergunto, será que a gente, quando era criança, adolescente, a gente foi ensinado a lidar com essas emoções, sobre essas energias que nos afetam? Porque quando a gente pensa em afeto, a gente acha que é só coisa gostosa, só coisa bonita, amor, sentimento bom e tudo mais. Não, na verdade, tudo que nos afeta é um afeto também. Né? Se a gente olhar a etimologia da palavra, e tem alguns conceitos no dicionário que traz o afeto pela ótica da psicologia, que são o tratamento dessas emoções e desses sentimentos. Então, quando a gente para pensar sobre esse primeiro aspecto, que é essa energia afetiva com as nossas emoções, a gente realmente ser esse investigador. E eu gosto muito de trazer essa linguagem mais atual e acessível, que é essa relação do Sherlock Holmes, de ser um detetive mesmo das nossas emoções. Porque a gente não vai ter agora aqui, encarnados na carne, nessa matéria, a visão que a gente teve das vidas passadas. Talvez algumas pessoas tenham. Sorte delas ou azar, não sei. Mas... não sei, né? A gente sabe que se deu para ver, se sabe, tem responsabilidade também. Não é sorte e azar, a gente sabe, foi um presente, né? Foi uma forma da pessoa compreender alguma coisa. Uma compreensão. Pois é. Então, se a gente entende que nessa vida a gente tem uma carga que a gente traz, né? Como se fosse uma mochilinha mesmo, de histórias, de trajetórias, de vivências, de conexões com outras pessoas. A gente tem essa carga que a gente carrega nessa mochilinha dessa encarnação, que são esses afetos que a gente carrega e traz com a gente das últimas encarnações também, né? E eu gosto muito de trazer nessa primeira reflexão que a gente está fazendo aqui de afetividade, né? Dessa coisa da energia afetiva pelas nossas próprias emoções, que é a relação do ranço, ou o santo que não bate, como a gente gosta de falar, das outras pessoas. Né? Exato. E olha que curioso, não sei quem assistiu aqui, Divertidamente, que é uma animação que eu amo de paixão. Eu já assisti, muito bom. Lindo, né? Comanda, né? Tudo, eles comandando, aí tem a raiva e tal. Eu gostei muito. Exatamente. E traz, até tem um livro que chama Inteligência Emocional, que tem muita gente que lida com as emoções e na realidade não tem aquela inteligência para compreender realmente essa questão de emoções. E reencarnação, isso é tudo. Porque tem gente que fala assim, fulano nasceu um livro em branco. Não, a gente vê numa criança que ela já tem uma personalidade ali, né? Já está latente nela algo que pulsa e já vem, né? O Espiritismo explica tão bem que já vem de outras vidas. Exatamente. A tal da predisposição ou as tendências, isso tudo vem de outras encarnações, com certeza, concordo com você. É o que a gente vê no Evangelho, no Livro dos Espíritos. E, divertidamente, para quem está aqui nos ouvindo e quem não assistiu ainda, corre, que eu acho que na Netflix tem disponível ainda, que é essa animação que fala sobre as emoções básicas humanas, que são, assim, é uma animação fantástica, que serve tanto para jovens, crianças, adultos, não importa a idade, porque a reflexão é muito profunda. Ó, os doguinhos aqui têm emoções também, que vocês estão ouvindo aqui do lado. Então, eles têm ainda as emoções primitivas. Nós, enquanto seres humanos, temos também essas emoções primitivas que vêm desde essa época dos animais, mas a gente vai desenvolvendo. E uma coisa curiosa... Nos prolegômenos ainda explica a diferença do animal com o homem, é o senso moral, né? Isso. A única coisa que diferencia é o senso moral. Eles ainda estão, né, ainda desenvolvendo esse senso moral em si. E no homem nós já temos o senso moral, quer dizer, aquele, justamente o que você falou, dentro das emoções, do equilíbrio, de tudo, o senso moral.
Exatamente. E essa moralidade, Douglas, a gente vai desenvolvendo exatamente como você falou, do ganho de consciência. E a animação, divertidamente, é tão bonita porque ela traz uma emoção que eu adoro discutir ela e trazer ela especificamente aqui nesse tema de hoje, que é a emoção da Nojinho, que é uma personagem bonitinha, verde, que ela é muito associada e os criadores da animação comentam que ela foi baseada em um brócolis. Porque as crianças, em geral, não gostam tanto de brócolis, então tem aquela repulsa, assim. E ela representa justamente a repulsa, porque quando éramos animais, olha que interessante, na ciência já tem esse desenvolvimento, esse tipo de trabalho, esse estudo, que quando éramos animais, a gente trabalhava o nosso lobo olfativo, a gente sentia as coisas que a gente precisava comer para dizer se era bom ou não para a gente. E quando a gente era animal, a gente vivia basicamente para sobreviver, né? Então a gente já sentia pelo cheiro das coisas se estava envenenado, se podia comer ou não. Quando a gente olha essa repulsa, essa emoção básica, tratada no filme, na nossa vida atual, é super importante, porque a maneira que a gente tem de compreender, vai saber se alguém vai puxar nosso tapete, por exemplo. Chega a ser até uma segurança, uma maneira da gente perceber ao nosso redor como é que a gente está em relação ao outro e como é que a gente hoje se compreende nos ambientes que a gente vai. Então, sabe aquela coisa de ambientes meio tóxicos? De pessoas que de alguma maneira colocam e falam algumas coisas que a gente não se sente tão bem? Essa repulsa é super importante para a gente, que é uma segurança social. Né? É uma forma da gente se compreender enquanto encarnados e nesse mundão que a gente está de pessoas diferentes da gente. Né? Você já se sentiu assim, um lugar que você fala, não estou me sentindo tão bem, eu vou dar uma saidinha, porque a energia daqui está meio estranha. É interessante que a gente tem que trabalhar, principalmente o espírito que faz o serviço de caridade mais direta, porque geralmente a gente vai levar um alimento, levar uma cesta básica, ou até um consolo mesmo do evangelho, e a gente tem que entrar em locais, né, que são, assim, portas abertas à perdição e outras coisas. E é interessante porque tem algumas pessoas, por exemplo, quando nós vamos nesse trabalho, que eles chegam e param na porta e já, né, faz assim e tal. Aí a última vez que isso aconteceu comigo, eu falei com o rapaz que estava comigo, falei assim, mas por que você, né, vamos entrar e tal. E ele, eu não dou conta não, e parece que eu estou sentindo um cheiro de cigarro, alguma coisa. Aí na hora que eu fui entrando, estava cheio daqueles carotinhos de pinga, assim, no chão, mas todo jogado e não sei o quê, e ele ficou no carro. E a gente tem que ir vendo e ir trabalhando isso em nós, né? Porque a gente não sabe até onde a espiritualidade vai precisar. Aos poucos temos que ir, né? Não é nem essa questão só do nojo em si, mas é a questão também da repulsa, né? Na hora que você chega. E talvez, pela lei da reencarnação, é que o seu espírito mesmo não se sente preparado para estar enfrentando aquela situação. Porque talvez nas outras vidas teve um problema com álcool, alguma coisa nesse sentido. Aí talvez a gente não sabe, porque em reencarnação nada é matemático, como diz o Haroldo em umas lives dele. E eu achei isso importante. Ele falou assim, não é porque é assim que vai ser essa. Não, cada pessoa é de uma forma que manifesta, né? Muito legal, Douglas. Concordo, essa coisa da matemática é interessante, porque é o seguinte, eu vejo a reencarnação muito mais próxima da estatística, que é do campo da probabilidade. Isso. Não é matemática exata. Então, pode ser, mas pode não ser. Né? É para a gente diminuir as incertezas. Eu vejo o Evangelho e o Livro dos Espíritos, a codificação, para diminuir as nossas incertezas na nossa vida. Porque é sobre isso, é sobre essa relação que a gente vai ter com o outro. Então, isso que você falou, né, de lidar com pessoas diferentes, de universos totalmente diferentes, talvez a gente vai ter que, sim, lidar com energias diferentes. E com afinidades que talvez não estejam ainda sendo desenvolvidas. E essa relação da divertidamente é muito bacana, porque ela sempre me vem à mente. Será que sou eu? Ou seja, o instinto da minha sobrevivência, de, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui. Eu, como mulher, em meio à cidade de São Paulo, imagina que eu estou dirigindo o carro à noite, 11 horas da noite, e aí eu paro no semáforo porque ficou vermelho. A probabilidade de acontecer alguma coisa é muito maior, porque eu estou sozinha, a gente sabe a sociedade que a gente vive, então eu prefiro seguir, olhar os cantos, né, olhar à esquerda e à direita e seguir.
Então, de alguma forma, é um instinto de sobrevivência também. A gente precisa se preocupar com isso, né? Do nosso bem-estar. Da lei de conservação, ela existe porque a gente precisa tomar cuidado também ao redor do que a gente convive e vive com as pessoas. Ao mesmo tempo, se, por exemplo, eu tenho alguém na família que eu não me dou tão bem assim, os famosos olhares para cima, os ranços que a gente tem, aquela pessoa mandou aquela mensagem no grupo de WhatsApp, que saco, e a gente fica virando o olho. Aí a gente tem que tomar uma atitude interessante, que é o que você comentou, né? De olhar para a nossa encarnação hoje e falar qual é a oportunidade de aprendizado que eu tenho aqui. Por mais que seja difícil, porque vai ser. E é tão bacana quando a gente fala sobre isso, porque Kardec, e eu não acreditei quando eu pensei nisso e encontrei isso no Livro dos Espíritos, ele já falou de ranço, Douglas, você acredita? Não tem a palavra ranço, claro, essa é a palavra que a gente usa no século XXI, mas ele usou no Livro dos Espíritos, questão 389, para quem está aqui nos ouvindo, vai lá, não acredite no que eu estiver dizendo, se você estiver em dúvida, vai lá e procura a questão 389, que ele fala sobre as relações, a antipatia instintiva que a gente tem. Olha essa palavra que interessante, antipatia instintiva, que a gente possa ter uns com os outros. E é tão interessante essa questão, porque justamente está no capítulo de simpatias e antipatias terrenas, de como nós, convivendo em sociedade uns com os outros, a gente pode ter, como você bem falou, a simpatia... Eu posso ler a parte? Só para claro, o pessoal. Por favor. A 389. A repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Aí os espíritos respondem, são espíritos antipáticos, que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. Olha aquela aí. Repulsa, né? A repulsa, Tem algumas traduções que usam repulsa instintiva, tem outras que usam antipatia instintiva. É exatamente essa reflexão. E é legal a gente refletir nisso, porque aí eu caio no segundo ponto aqui, que é sobre o primeiro, que para quem chegou depois, a gente falou sobre essa relação da importância da gente entender as nossas emoções, como é que elas operam. Então, em alguma situação de conflito que eu vivenciei, alguém na família me falou alguma coisa que eu não gostei, eu lidei do trabalho de uma forma ruim naquele dia, tive uma reunião que não foi tão bacana. Como é que eu lido com as minhas emoções hoje, nessa vida? E a gente precisa operar com essa visão de detetive, para a gente identificar o que a gente sente. Eu estou chateada, eu estou frustrada com algo que aconteceu. A gente não tem vocabulário ainda para compreender, a gente precisa atuar mais nisso, a gente precisa educar os nossos sentimentos, né? Tem um livro que é da Hermance Dufour, que é lindo, que é justamente sobre sentimentos. Tem um da Reforma Íntima Sem Martírio, que é lindo, é fantástico, recomendo muito. A Hermance Dufour foi o espírito, ela traz como espírito, porque ela já desencarnou há muitos anos, claro, e ela também foi a mulher que colaborou com Kardec nas obras da codificação como médium. E esse livro, também o Educando Sentimentos e a Reforma Íntima Sem Martírio, mostra muito esse momento de evolução das nossas afetividades, de como a gente pode elaborar melhor o que a gente sente, porque, que fique claro, gente, a raiva, o ódio ou a frustração, o ódio talvez no nível maior, mas a frustração, a raiva, enfim, os sentimentos que a gente hoje coloca como ruins, não são ruins, são só sentimentos, e a gente vai elaborando conforme a nossa evolução, a nossa mentalidade, né? E é importante que a gente lembre disso. Não existe sentimento ruim e bom. Existe aquilo que a gente reage às situações e como é que a gente pode operar nessa mudança. Um exemplo claro, as grandes mudanças da humanidade se construíram também por conta das pessoas que sentiram raiva e indignação e mudaram. Porque a raiva bem direcionada, ela é transformação. Então, quando a gente olha que precisa acontecer, vocês devem ter visto isso no Livro dos Espíritos, que a destruição vem para transformar, é sobre essa reflexão também. Tudo aquilo que a gente sente, que a gente acha que é ruim, é um movimento de transformação, né? Fiz até um vídeo, quando começou a pandemia, dos flagelos destruidores, que fala essa parte. Justamente tratando dentro desses flagelos, né, é que vem as grandes mudanças. E assim, aonde passa as grandes transformações. E a gente vê isso em nós. Quando algo nos afeta de um ponto de vista de ter te arrancado do comodismo para te levar a uma reforma, né, mais efetiva, uma reforma de pensamento, de vida,
aí que vem essa questão da modificação, né? Modifica todo o fluido em si. Exatamente. Então, o primeiro ponto que a gente falou aqui, para quem entrou um pouquinho depois, foi sobre esse olhar da relação afetiva sobre as nossas emoções, os afetos que nós temos dentro da gente, que a gente carrega na nossa mochilinha das encarnações aqui, e que é única, é individual. Cada um tem uma marca, cada um tem um tamanho, uma cor, porque é isso, cada um tem a sua única trajetória, e ela é individual. E o segundo ponto é sobre a relação com o outro, e aí é sobre como a gente vai lidar com o que a gente comentou brevemente, com o outro de verdade, com esse ranço que a gente pode sentir, ou que de alguma maneira a gente compreende que é difícil lidar com alguém. Eu recebo algumas mensagens, Douglas, me perguntando assim, como lidar com pessoas difíceis que pensam diferente de mim? Bom, é a pergunta de R$1 milhão. Aí eu digo e é assim, interessante porque a pessoa bate de frente, porque acha que todo mundo tem que pensar igual, e a diversidade é o que faz a gente crescer, né? Exato. Então, esse é um ponto que eu queria muito reforçar nesse segundo aspecto aqui dessa nossa conversa, que é o afeto com o outro e, lembrando, os afetos que podem nos afetar de maneira positiva e que a gente pode encarar de maneira negativa. E aqui é sobre a reflexão de como a gente lida com as nossas relações hoje. Qual é o nível de prioridade que nós estamos dando às nossas relações de agora? E aí, quando a gente se questiona isso, eu já respondo às pessoas quando me perguntam como lidar com pessoas difíceis. E aí eu respondo, né, retornando, dizendo, será que existem pessoas difíceis ou existem conversas difíceis e a nossa falta de habilidade em lidar com elas? E eu acho que é sobre isso que eu gostaria de tratar aqui, que é um aspecto de como a gente não tem tanto vocabulário, ferramenta que a gente também não se coloca a testar e exercitar, de conversar com o outro, de ouvir. Tem muito curso de falatória e pouco curso de escutatória, né? Então a gente vê muito isso, que a gente não aprendeu a escutar o outro. Às vezes, por exemplo, eu já passei muito por isso, de alguém falar comigo, uma amiga para falar para mim, até no meio da pandemia, que às vezes a gente acaba comparando o sofrimento uns com os outros, né? Então, uma amiga vem contar para mim, eu fui fazer os exames, menina, aconteceu isso, nossa, o maior gafe da minha vida na pandemia. Fui fazer os exames, menina, eu tô meio preocupada. E na hora, naquela semana, eu tava com a cabeça assim, longe de mim. Eu realmente não coloquei, eu não vou culpar a minha semana, a responsabilidade é minha, mas quando eu respondi a minha amiga, eu fui muito direta com ela e eu não percebi o contexto. Aí eu falei, amiga, ainda bem que você tá com tempo de fazer exame, porque eu nem com tempo eu tenho nem de ir no banheiro direito. E aí eu não percebi que ela estava preocupada com os exames. Então, você vê que né? ela precisava conversar, ela estava preocupada por algum motivo. E o que eu fiz nessa hora? Eu posso até ter sido simpática, talvez, de ter respondido o WhatsApp dela na hora que ela me mandou, porque tem dessas, né? A gente às vezes nem responde o WhatsApp mais direito. Só que eu não fui empática. Eu não ouvi de verdade. E eu comparei o sofrimento com ela. Eu meio que rebati com outro sofrimento que eu estava passando. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, essas barreiras... É até interessante, porque esses dias eu escutei uma pessoa falando que hoje em dia as pessoas, elas tipo assim, elas fazem um comparativo de dor. Tem gente que chega, eu tô mal, eu tô muito mais mal, ontem eu tava mal. Aí fica aquele, não é aquele sentido, você tá mal? Aí eu tenho que me preparar para ter essa empatia, quer dizer, se colocar no lugar, para tentar trazer para ele para um lado bom, né? E se colocar sempre bem. Por exemplo, nós vemos o exemplo muito bom de Chico Xavier, né? E outros tantos espíritas que tinham, e sempre estavam alegres, mesmo que a dor estivesse ali dentro, né? Estava esperando. Agora hoje nós ficamos competindo em dor, né? Não, eu tô, como você falou, eu nem tenho para fazer exame, não tenho. Exato. Então, na hora, e olha que assim, eu amo estudar esse tema. Para quem acompanha o Spirit Talks, eu falo muito sobre a comunicação não violenta, que é uma ferramenta de melhorar as relações. E a gente está em constante aprendizado. E nesse momento, fiz exatamente isso, que é uma barreira extrema da empatia, que é competir pela dor. E eu não percebi. Eu percebi depois, porque ela demorou para me responder. E aí, quando eu fui almoçar, eu estava lendo de novo as mensagens, eu falei, puxa, eu vou mandar de novo uma mensagem, eu acho que ela estava preocupada. E aí eu mandei, a gente conversou, pedi desculpas, ela imagina tal, e ela falou, e aí deu certo.
Então, acho que a primeira barreira da empatia, desse segundo aspecto que a gente está falando, dos afetos com o outro, de como a gente pode melhorar essa relação com quem está aqui encarnado com a gente, essa barreira principal que da gente tentar fugir um pouquinho dela, que é essa competição pela dor. A segunda coisa, eu diria, que são o tal do cortar a conversa. Então, a gente encerra a conversa logo de cara para a gente nem ter que lidar com a situação. Isso vem, Douglas, do que eu acho, que a gente tem a dificuldade de olhar o sofrimento como parte da vida. Porque às vezes a gente quer resolver pelo outro aquilo que é dele. E aí a gente quer cortar. Ah, não, relaxa, amiga, vai dar tudo certo. Tipo, Setembro Amarelo agora. Esse é um ótimo caso para a gente lidar sobre isso e falar disso. Porque a gente vê e acaba diminuindo um pouco os sentimentos das outras pessoas e invalidando o que elas estão sentindo. Os jovens mesmo, eu assisti um filme ontem, lindíssimo, da Amazon, que fala da relação de uma jovem que o namorado, infelizmente, se acidentou, ele desencarnou e ela sobreviveu. Ela ficou com sequelas no joelho e ela começou a se relacionar com uma outra pessoa da idade dela, nos seus 16 anos, 17 anos. Só que por um ano ela viveu não direito o luto dela, com esse antigo namorado, e não vou dar spoiler, mas ficou que uma relação assim, ela queria começar uma relação nova, mas ela não estava sabendo lidar com ela, e ela estava invalidando tudo aquilo que ela estava sentindo, achando que de alguma maneira isso ia resolver. Enfim, é um filme lindo, se chama Chemical Hearts. Depois eu tento digitar aqui para vocês, que eu acho que os comentários ficou desabilitado aqui, né? É só porque eu estava subindo, mas faltando 10 minutos ou 15 minutos, nós vamos abrir para perguntas. Tá bom. Também. Ah, então ótimo. Aí depois, quem quiser, eu coloco aqui o nome do filme, que está em inglês. E tem legenda em português lá na Amazon, tal, para quem quiser. Mas enfim, é um filme muito bonito e é muito interessante que traz a visão da adolescência. E me veio muito à cabeça sobre essa força que a gente hoje vê dos jovens, que hora a gente fala que o jovem é o futuro e hora a gente fala assim, mas eles são frágeis demais, não sabem lidar com as coisas. Mas, gente, pela ciência, existem estudos falando, o lobo frontal dos adolescentes não está completamente desenvolvido. Então, as dores que eles sentem é maior. A gente vivencia a dor na adolescência maior do que os adultos. Então, é natural que os jovens estejam passando por mais dificuldade, especialmente por conta da internet. Aí, questão de hormônios também, exato. Né? E outras... E aí vale outra live, só para falar de internet, né, e dos aspectos. Então, essa segunda barreira de acabar a conversa do outro, não, amiga, imagina, faz um evangelho, faz uma prece, vai dar tudo certo. Esse tipo de conversa, por mais que a gente tenha a intenção positiva, ela faz com que a pessoa se diminua, porque ela se sente num ambiente que não é seguro para ela falar. Nossa, mas eu tô falando que eu tô mal, ela tá invalidando, dizendo que vai ficar tudo certo. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque uma coisa é você ser caridosa e caridoso, outra coisa é você ser pitaqueiro da vida alheia. Não, vai dar tudo certo, amiga, eu soube outro dia e você podia fazer isso. Que é o terceiro aspecto de uma barreira da empatia. As fórmulas, né? Exato. Essa terceira barreira da empatia, que eu diria aqui que é um grande problema, que a gente faz constantemente, que é o educar o outro. A gente realmente se colocar na posição que a gente acredita ser superior, que a gente tem todas as respostas, ou que a gente pegue o livro dos espíritos e haja como se fosse a Bíblia nos anos atrás, milênios atrás, de colocar embaixo do braço e achar que isso vai resolver tudo. E não é bem por aí, né? E é até importante essa questão do jovem em si, porque na reencarnação, eu gosto muito de uma fala do Cortella, que ele fala assim que toda geração, ele acha que a geração atual está perdida. Então, assim, na minha geração, meu pai virava e falava assim, essa geração está perdida, porque só quer jogar videogame, não sei o quê. Aí, na geração do meu pai, o meu avô falava a mesma coisa. Falava assim, não, essa geração está perdida, porque eles não querem trabalhar na roça mais, não sei o que e tal. E aí, na geração do meu avô, o bisavô meu já falava assim, essa geração está perdida. Então, quer dizer, mas e não enxerga que são momentos diferentes. Hoje, por exemplo, aqueles que falavam, essa geração está perdida, só fica vendo live, ela já está vendo que é necessário ela trazer as lives para dentro da sua vida. Eu estou vendo pessoas no centro. Nós temos um estudo que é Espiritismo Integrando Gerações, que é os jovens ensinando para as pessoas com mais idade, né, a lidar com essas plataformas digitais. E é tão interessante porque eu cheguei esses dias num bairro carente e uma senhora virou e falou assim, nossa,
Meu neto me ensinou a mexer aqui no WhatsApp. E agora eu estou no grupo lá era do ensinamento, se eu não me engano. E eu adoro, porque eles colocam uns vídeos tão bonitos, e tem hora que eu estou tão triste aqui, e aquilo me cativa. Aí eu falei assim, é muito bom nesse sentido. Olha que bonito. Sim, essa mudança de gerações, né, Douglas? E eu falei até hoje com o Júlio, que também acho que já participou com vocês aqui, do Coaching Espírita. Para quem não sabe, ele é meu marido. Às vezes as pessoas perguntam, mas vocês são irmãos? Eu falei, não, gente, a gente dorme junto, a gente é marido e mulher. A gente estava conversando sobre isso hoje, sobre essa mudança de perspectiva do mundo mesmo. Do quanto o mundo digital, que ainda hoje, sim, atinge muita gente. Só no Brasil, para vocês terem ideia, num relatório recente que eu vi do We Are Social, que é uma grande empresa que faz estudos de mídias sociais, no Brasil, 68% das pessoas têm acesso à internet. 68%, tá? Os outros 30 e pouquinho não tem. Então a gente precisa lembrar que existe uma quantidade imensa de pessoas que não têm acesso à internet, que de alguma forma precisam, se adequar a esse novo universo. E é uma quantidade enorme que ainda falta saneamento básico, acesso à saúde, né? Assim, o nosso país tem realidades muito, né, diferentes. Então a gente então assim, e é importante nós termos consciência disso para tentarmos, né, romper algumas barreiras. Talvez a live que nós estamos fazendo aqui hoje, ela vai acessar, depois joga no IGTV, né, 1.000 pessoas, 2.000, e aquilo ali vai se prolongando no ano, trazendo um benefício que a gente hoje não tem consciência, mas se mudar uma vida já está valendo a pena, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que essa questão da internet tem tudo a ver com essa relação da afetividade, dessa energia afetiva que a gente tem, porque a gente pode cair então para um terceiro aspecto que a gente está conversando aqui. O primeiro foi sobre as nossas emoções e lidar com elas. O segundo foi sobre essa relação com o outro, da responsabilidade que a gente tem daquilo que a gente verbaliza, daquilo que a gente fala e expressa, né? As nossas palavras, elas vêm carregadas de intenção, de significado e de emoções também. Um exemplo claro, antes de entrar no terceiro aspecto, ainda nesse segundo, sobre a relação com o outro. A gente pode falar meu irmão e falar mansinho e querer que o outro se ferre. E a gente tem que tomar muito cuidado de achar que falar bonito, falar mansinho e falar baixo significa uma evolução, um comportamento evoluído, porque não é nada disso. A gente pode desejar muitas coisas falando de forma amena. Então, não é sobre ser passivo-agressivo, é sobre a gente ser verdadeiro com a gente, falar com o outro, de uma maneira que a gente consiga ser sincero com os nossos valores e não praticar o sincericídio, que é falar à torta e à direita, sem papas na língua, que não é sobre isso, né? Jesus, por exemplo, foi firme, amoroso nas suas intenções, nos seus ensinamentos, só que ele sempre foi firme, sim. E a firmeza, óbvio, a gente não vai se comparar com Jesus, mas a gente pode tentar praticar um pouquinho do que ele fez, né? Do que ele deixou de mensagem. Então, é importante que a gente se lembre disso, né? Que dá pra gente ser verdadeiro com a gente e que bom que a gente seja, porque uma coisa importante para dizer aqui é quem a gente se torna quando a gente não diz não pro outro, quando a gente não é verdadeiro com o outro. O homem de bem que está lá no Evangelho, aquele capítulo, que tem indulgência, tem paciência, tem tudo aquela coisa que a gente adoraria ser. A gente está buscando ser aquilo. Só que quando a gente quer agradar todo mundo, a gente não é verdadeiro, a gente não expressa o que a gente está sentindo, a gente não coloca limites nas nossas relações, né? Essas energias afetivas dessa encarnação minha de agora, eu preciso lidar também com alguns conflitos que pode ser que eu não dê conta ainda da maneira que talvez Deus espere de mim. Alguns enfrentamentos, né? Como eu falei, tem algumas pessoas que ainda estão na prova ainda, né? E é que nem se não tem força, se afaste. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu tenho que fazer isso. Não, se você não se sente ainda, se afasta um pouco. E é importante, na hora que você falou em Jesus, hoje eu estou com a camiseta do NEP, que é um núcleo de estudo que nós temos na Casa do Caminho, e aqui fala mestre, modelo e guia. E Jesus falou para nós, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, assim, ele não se colocou hora nenhuma naquela visão assim de um Deus, não. Ele se colocou na visão de o quê? De um modelo, de um mestre que realmente ele foi, de um modelo para nós e um guia maior ainda,
para toda a humanidade. Tanto que Paulo, por exemplo, nessa questão da reencarnação, de algoz, ele partiu para quê? Para ser um dos maiores divulgadores, né, do cristianismo ali, Redivive e outras coisas, e isso que trouxe para nós uma nova luz. Então, assim, até nessa reencarnação, energia afetiva, eu gostei muito dessa questão de você colocar energia afetiva, porque ela é uma energia realmente de afeição, aonde você não sabe amanhã que você pode encontrar, que nem Paulo, você encontra uma pessoa que foi um algoz, mas amanhã ele pode ser a luz que vai iluminar o mundo. E eu gosto muito dessa questão, porque uma reencarnação, a pessoa pode viver os dois mundos. Nós temos Santo Agostinho e outros santos que demonstram para a gente, né, essa mudança de vida, mesmo na mesma reencarnação, né? Exatamente, Douglas. Muito bom. E assim, fechando esse aspecto do segundo lado que a gente comentou, da relação com o outro, até porque nosso horário é 8h10, né? Já já você vai chamar. Nós vamos abrir para as perguntas agora. Eu só queria concluir que essa relação, então, eu vou deixar o terceiro aspecto depois para a gente falar, acho que ao longo das perguntas, mas a relação com o outro é o que eu falei no início da relação que eu vi, da importância que eu vi do Livro dos Espíritos, da lei de sociedade estar antes da lei do progresso. Porque se a gente está aqui, a gente veio com virtudes, com potenciais, que a gente pode ajudar o outro. E quando a gente se compreende em potência, nesse ser em evolução, a gente também libera o outro de ser quem ele é verdadeiramente. Então é importante que quando a gente lembre do amar ao próximo como a si mesmo, é importante que o a si mesmo não é os filtros que a gente coloca no Instagram para ficar mais lindos, com a sobrancelha em ordem, apesar que eu adoro fazer a sobrancelha, mas não é sobre isso, né? É sobre como a gente vai lidar com o que nós temos dentro da gente, as nossas tendências, as nossas imperfeições. E a gente lembrar que não dá para ficar cobrando o comportamento evoluído dos outros. Essa energia afetiva, ela vai acontecer de maneira produtiva quando a gente olhar para o outro, a mudança e a dinâmica dessa relação acontecendo é a mudança acontecendo também. Eu gosto de colocar, para quem me pergunta muito sobre as redes sociais e, enfim, o mundo que a gente está, em lidar com os haters, os trolls, etc., que nada mais são que os fariseus da época de Jesus, é sobre lidar com as inconstâncias e de saber que você não vai mudar o outro. A gente precisa lembrar disso com muita certeza. A principal mudança está em mim, né? A gente pode, com certeza, e a gente faz isso durante toda a nossa trajetória espiritual encarnados aqui. A gente acaba influenciando pessoas, ora na família, nos amigos, no trabalho, a gente influencia pessoas o tempo todo, com as nossas palavras, as nossas indicações, a maneira que a gente vive, escolhe a nossa vida. E aqui eu não estou falando de política partidária, mas estou falando das micropolíticas que a gente escolhe fazer. O consumo, se é desenfreado, se não é, as comidas que a gente escolhe realmente colocar dentro de casa, e aí a gente entra em escolhas de dietas várias e alimentações várias. Enfim, a gente tem várias mudanças que, quando a gente compreende fazer para nós mesmo o que é melhor para a gente pode influenciar positivamente alguém. Só que a gente nunca deve achar que a gente vai mudar o outro. Porque esse peso de querer mudar o outro, é orgulho. Fez uma coisa que eu não gostei. Então, mas quem é você na fila do pão, né? A pessoa tomou a decisão, talvez para ela foi a melhor decisão que ela podia ter tomado agora. Naquele momento, com a consciência que ela tem, com as opções que ela tem de vida. Né? Então, para fechar esse bloco de relação com o outro, é lembrar que a gente pode ser a melhor pessoa que a gente puder quando a gente lembrar dessa responsabilidade individual que a gente tem e, segundamente, coletiva. Né? Tudo aquilo que a gente faz impacta o outro. Olha a pandemia, gente. Para quem está aqui nos ouvindo, né, Douglas? A pandemia mostrou que estamos todos, e eu ouvi esses dias essa analogia, que estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Cada um tem um barco aí. Um que está quase capenga, o outro maior, o outro menor, e a gente sabe das vantagens sociais que estamos aqui envolvidos nessa encarnação. Então, é importante a gente sempre se olhar onde é que nós habitamos na sociedade e se colocar nessa pessoa que reflete e apoia e deixa as pessoas serem quem elas são também, né? Eu vou, muito bem colocado, eu vou ativar agora os comentários e aqueles amigos e irmãos que quiserem ir fazendo perguntas e tal, nós vamos responder na medida do possível, faltam 15 minutos ainda, né? Sim. Podem fazer perguntas, se abrirem. Enquanto ainda não tem nenhuma pergunta,
é muito importante nessa questão da reencarnação, essa lei de reencarnação em si, é o exemplo de André Luiz, né? Que, por exemplo, a mãe dele chega para ele e fala: eu vou voltar com o seu pai e as duas amantes dele serão nossas filhas. Aí ele fala assim: mãe, mas por quê? Para ele ver o mal que ele fez com elas e chegar nesse ponto de compreender. Porque hoje a gente não compreende assim, o que eu faço com a filha do outro, o que eu faço com uma pessoa que está de fora, amanhã pode ser esse mal que está dentro da minha, né, dentro da minha casa. E na lei essa questão da reencarnação, eu gosto muito desse exemplo, porque assim é um exemplo vivo. Ele vai ter que consertar o mal que ele fez para aquelas duas, né, de um sentido como pai. E aí, como pai, ele vai sofrer. E elas vão, né, trazer, porque ele impingiu nelas certa sexualidade, certas coisas que agora ele vai ter que consertar. E essa energia afetiva, porque gerou o afeto de um grau familiar tamanho que foi até para o mundo espiritual em si, né? Exatamente. Eu gosto de fechar esse exemplo com ele que lute agora. Agora é ele que assuma as responsabilidades do que ele culminou, né? Do que ele incentivou. E é sobre isso. Quantos de nós que estamos aqui conectados nessa internet, e ainda bem, obrigada a Deus, a gente tem o véu do esquecimento. Nossa, que ainda bem, né? Porque imagina a gente lidar com os afetos e uma dádiva, né? Exato. Imagina a gente lidar com os afetos e os desafetos das vidas anteriores se a gente não tivesse essa pausa, né? Eu acho que eu sinto, quando a gente olha no Livro dos Espíritos, né, eu enxergo dessa forma, que é só uma pausa. Quando a gente está aqui encarnada, a gente esquece. Mas quando a gente vai para o plano espiritual, a nossa morada verdadeira, a gente começa a fazer o download, né, de tudo aquilo que, tá, olha aí, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. Muito bom. Tem uma pergunta da Cíntia. Como saber que minha energia afetiva está inadequada ao meu progresso espiritual? Muito bom, Cíntia. Olha, da sua pergunta me veio à cabeça agora o Céu e o Inferno, que é um livro da codificação, né, de Allan Kardec, e ele fala lá uma parte muito interessante sobre arrependimento e culpa. Então, eu vejo o seguinte, fazendo uma analogia breve, quando a gente fala sobre essa relação de energia afetiva se estar inadequada, pensa que te faz sofrer, você está se sentindo indisposta, frustrada, e com o quê? E comece a investigar os motivos disso, porque no Céu e Inferno, Kardec traz essa reflexão, eu gosto muito de usar essa reflexão da seguinte maneira. A culpa é como se fosse um retrovisor de um carro. A gente olha para ele, para quem dirige ou para quem já andou de carro sabe, a gente olha para o retrovisor, para quem está dirigindo, é super importante, porque a gente olha e tem a referência do de trás. O para-brisa é o arrependimento, porque faz com que a gente olhe e veja melhor o que está daqui para frente. Então, o se arrepender tem muito a ver com a expiação, quando a gente for reencarnar, de que da maneira que a gente observa as nossas vidas, enfim, as nossas dificuldades, e no Céu e Inferno fala sobre isso, que a quantidade das nossas imperfeições é a soma dos nossos sofrimentos, daquilo que a gente vai ter de perrengue, daquelas dificuldades que a gente custa a fazer, a entender, a compreender. Então, eu vejo que para saber como entender se a sua energia afetiva está inadequada, começa a compreender o seu nível de sofrimento em determinadas situações. Você consegue levar a vida de um jeito um pouco mais leve? Então, o que eu estou falando aqui não é ignorar as situações e as dificuldades. A gente vai ter. Temos. Mas é não se martirizar, né? Esse é o ponto. Ó, eu estou sentada aqui na minha cama, estou errando. Estou passando perrengue aqui, ó, a gente sabe disso. Só que se a gente parar para ficar olhando só esse lado, imagina quanto... Exatamente. Se Saulo tivesse parado para só olhar o lado, né, para trás, que nós citamos agora mesmo, não teria sido Paulo, né? Exato. Imagina a culpa, exatamente, de Saulo, olhando o retrovisor ali, não tinha retrovisor na época, né, era o jeguezinho que não tinha retrovisor, mas se ele olhasse só pela culpa, não ia dar muito certo. Ele se arrependeu ali, no caminho de Damasco, e viu a luz e se iluminou com Jesus e seguiu em frente. Então, eu vejo que, para você sacar, tá inadequada, não tá? Comece a ver o seu nível de frustração, as coisas que acontecem ao seu redor. As dificuldades que você tem. Então, pode ser um caminho interessante. Não é ignorar ou diminuir
ou invalidar o que você sente, mas é compreender que tem coisas, como a pandemia mesmo. Eu gosto de citar a pandemia porque 6 meses em meio a tantas mudanças, a tantas dificuldades que a gente vem enfrentando, e o quanto a gente controla a nossa vida de verdade. A gente acha que a gente controla, né? A gente acha. A gente tem o planejamento reencarnatório, mas não é a mandação reencarnatória, gente. Não vai ter ali, assim, ó, pregado na sua parede que você vai ter que cumprir aquilo. Não é um tem que, é um pode ser que a gente cumpra. E pode ser que seja nessa vida, ou pode ser que a espiritualidade conceda de você ter que postergar isso, porque você ainda não está preparado para enfrentar aquilo, né? Por exemplo, Exatamente. as curas que Jesus trouxe, né, eram curas da alma. E eu gosto muito de uma parte do Cura de Armas, quando ele é invocado no Livro dos Espíritos, e é uma cega, e ele vira e fala assim, o que desejas que eu cure, o corpo ou a alma? E aí eles, né, possivelmente falam a alma. Então, quer dizer, ele não cura ela, porque ele sabia que o corpo ele poderia ser curado ali, mas a alma dela não seria curada, porque aquele flagelo que ela estava vivendo era necessário para o progresso dela. É muito importante ver esse progresso. É muito, é muito. Oi, Carlos, tudo bem, querido? Que bom, Cíntia, respondi, né? Legal. É isso, Flor, é um dia de cada vez. Eu mesma, assim, quando eu me pego falando essas coisas para vocês, a gente está aqui há quase 1 hora, não significa que eu esteja praticando tudo isso, tá? Que fique claro. Eu sou bem fake nesse sentido. A gente fala e tenta exercitar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente lê, mas não significa que a gente vai de alguma forma. Ah, é Carla, Carlinha, desculpa. É que eu li Carlos aqui. Ó, meu óculos aqui, preciso mudar a lente. E Eu não vi a é foto interessante essa questão de você falar que todos os dias nós temos que fazer uma autorreflexão. Eu até contei que há pouco tempo eu fui no banco e tinha um sujeito lá todo bravo. E xingando, e bravo, e com a mulher do banco. Aí eu olhei assim, e eu sou meio bravo assim também, e eu ia falar com ele, eu falei assim, você não pode fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu fazer uma prece. Aí eu fui, fiz uma prece para ele, aí ele se acalmou assim e foi embora. Aí eu me senti o espírito de luz, né? Subi lá pro banco e falei assim, nossa, eu sou, não, tô evoluído demais. Na hora que eu sentei, o espírito chegou e falou assim, nossa, mas você está tão atrasado. Aí eu peguei e falei assim, não, isso deve ser obsessor, né? Porque o que é isso? Eu rezei ali, o homem saiu. Aí ele pegou e falou assim, se você tivesse evoluído bastante, você teria ajudado ele. Porque ele estava com uma boleta, umas coisas, ele não dava conta de ligar. Você teria chegado nele e falado assim, meu irmão, o que você está precisando, talvez? Porque a funcionária do banco não tinha como ligar, porque tinha que ser 0800 e outras coisas, e a gente não percebe isso. A gente tem hora... Aí eu fiquei meio triste na hora. O espírito falou, não, mas tá bom, você já fez meio bem, né? Assim, é muito interessante essas coisas que acontecem. E é o que você falou, talvez sua amiga te manda um WhatsApp, na hora você responde de uma forma. Mas é bom ter essa intuição, né? Essa consciência, porque Deus fala conosco, a espiritualidade através da consciência, de depois parar e pensar, falar assim, peraí, será que eu poderia ter agido diferente? Aí, na outra oportunidade, você age diferente. Eu acho que também Sim. é essa questão que você falou, de não se culpar muito, né? Não, exatamente. É muito importante isso, porque se a gente foca na culpa, a gente não transforma. A gente se fixa e se vitimiza, que é um grande problema também. Ó vida, ó céus, e aí tudo é ruim, o mundo tá ao nosso... não é... O que eu ia falar? Esqueci a palavra. O mundo tá contra nós. Aí parece que o mundo todo se virou contra nós e aí começamos a virar o centro do universo e aí vai, né? O orgulho e Até a a Marli vaidade. Gomes colocou, todos nós estamos tentando praticar. É uma prática Isso, constante, né? Exato. E para a gente fazer aquilo que Santo Agostinho deixou no Livro dos Espíritos, 919. Da gente, antes de colocar a cabeça no travesseiro, ele não tá isso no Livro dos Espíritos, tá? Sou eu que estou falando aqui. Mas ele deixou uma dica que é da gente No refletir... Evangelho, não? Ah, não tá mesmo. No não, Evangelho é do Livro também dos não. Espíritos, né, dos 919, que Kardec pergunta sobre se há um meio prático da gente evoluir. E aí Santo Agostinho responde, né, na espiritualidade, ele deixa uma mensagem que é se conhecer. E fazer essa autopercepção diária, antes da gente colocar, Todo como eu dia, né? falei, né, a cabeça no travesseiro antes de dormir, ou antes, se você for das pessoas que gostam só de deitar e capotar, você pode ser antes de deitar, pegar um caderninho,
pensar o que que eu fiz hoje, quais foram as minhas atitudes de hoje que foram super legais, o que que eu tenho a agradecer hoje. E aí você começa a refletir aquilo que não foi tão bem. Fala, puxa, no caso da minha amiga que eu contei, aconteceu isso. Eu falei, puxa, não foi tão bem. Eu demorei horas para compreender isso, aí depois eu mandei, a gente conversou e deu tudo certo. Não esperei chegar até a noite. Mas é importante que a gente faça esses devidos filtros, né? E para encerrar, não sei se tem outra pergunta por aí, né, Douglas? Aí você vai vendo o horário. Não tem. Você pode Mas fazer o tá, encerramento. Falta encerramento, 4 né? minutos. Beleza. Não, o que eu ia falar é assim, dois objetos que ficaram na minha cara, assim, durante a pandemia inteira, que eu acredito que todo mundo tem em casa, que assim que vocês olharem para eles, eu acho que vocês vão lembrar da gente aqui dessa nossa live, minha e do Douglas, que é ter uma esponja e não ser uma esponja. Lembrar disso. Esponja, tenho certeza que todo mundo usa, tem em casa, lava a louça, tá lavando louça 3 vezes por dia. É o banheiro que lava, é a área de serviço, então esponja. Gente, não sejamos uma esponja. Vamos usar a esponja para tirar as cracas de casa, mas vamos lembrar da gente não absorver as coisas o tempo inteiro, tudo ao nosso redor. Quantidade de notícia, se permanecer nessa raiva, nessa frustração exacerbada que a gente tem. Porque, de novo, essas energias afetivas que a gente tem e observa ao nosso redor, a gente pode absorver e pode não ser bom pra gente. Então a gente tem que ter essa, sabe, essa clareza, essa sacada de falar, puxa vida, hoje eu não tô tão legal. Então eu prefiro não ver uma série, por exemplo, que seja de terror, que seja de política, que seja de alguma coisa que pode me incomodar. A gente precisa ter essa maturidade emocional de saber o que que é bom e o que que não é. E a gente vai errar no processo. Mas lembrar que a gente não precisa ser uma esponja. E o segundo grande objeto que eu adoro, que eu uso para fazer suco, porque eu não gosto daqueles gominhos de suco que é meio ruim, que é uma peneira na nossa vida. É muito importante a gente usar uma peneira, porque a gente realmente filtra aquilo que é de fato importante pra gente. Então, uma conversa que não foi tão legal, vamos tirar daquela conversa o que você pode, de alguma forma, compreender e usar para sua vida. Ou, numa live, por exemplo, a Raquel comentou aqui, ou de alguma forma, de alguma palestra, de alguma coisa que você tem visto hoje em dia, para você filtrar aquilo que é bom e realmente focar nisso. Porque tem muita coisa que está acontecendo ao nosso redor que a gente não vai ter como ajudar ou fazer algo. Mas só da gente se conectar a Deus, da gente agradecer com as pessoas que a gente convive, com a família que a gente tem, a gente vai conseguir ter uma encarnação um pouquinho melhor, né, Douglas? Um agradecimento a você, minha amiga, por ter situado na noite de hoje para nós, como está aí nos comentários. E depois, assim, eu sei que esse vídeo vai levar muita luz, né, depois da noite de hoje ainda, porque ele vai ficar no IGTV, vai ficar lá no Instagram da Casa do Caminho, nós vamos subir também ele no YouTube da Casa do Caminho, né, e um agradecimento do fundo do coração de todo mundo, de todos os irmãos lá da Casa do Caminho para você. Obrigada, tá bom? Viu? Todos lindos. Fique com Obrigada, Deus, gente. E todos também que participaram, fiquem com Deus, boa noite, que a espiritualidade está sempre nos acompanhando. Tá bom? Carla, Obrigado. todo mundo, grande beijo. Douglas, um beijo. Obrigada, viu? Beijo. Eu que agradeço. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.